Viva maconha! Quem falou viva maconha? O senhor tá com maconha aí? Não. Se tiver portando maconha, tu vai tomar voz de prisão. Eu quero. Viva maconha! Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. O Feliciano, você sabe que nós namoramos durante 2 anos. Eu vi ontem no Twitter uma briga entre pessoas da direita. Para de perder seu tempo batendo em pessoas que estão do nosso lado. Fala, seus mal diagramados! Uma semana na América Latina é tempo suficiente para uma tentativa de golpe e volta à normalidade em poucas horas. Aconteceu no 8 de janeiro de 2023, volta a acontecer no 26 de junho de 2024, mas desta vez lá na Bolívia, com características diferentes também. Enquanto aqui os militares evitaram perder as mamatas proporcionadas pelas Forças Armadas e terceirizaram a ideia para patriotários idosos e desocupados, por lá o ex-comandante Juan José Zúñiga liderou a ameaça ao governo de Luiz Arce. E assim como Jeanine Áñez, golpista que derrubou Evo Morales e foi encontrada escondida em uma cama box, o milico inchado por doses cavalares de Singani teve como destino a cadeia. Por aqui vimos os bolsonaristas animados com essa pataquada. Bia Kicis celebrou e achou ótimo a tentativa de derrubar um governo legítimo. Ricardo Salles provocou os militares e escreveu que na Bolívia eles têm coragem. Ambos deputados federais e, ainda assim, sem o menor receio de apoiar golpes, porque afinal esse comportamento já foi naturalizado e tem gente que ainda mantém a cara de pau de comparar essa gentalha com parlamentares de esquerda. Nesta semana tivemos ainda Ana Hickman publica vídeo íntimo com Edu Guedes e Alexandre Correia surta. André Valadão diz que é mais fácil Deus perdoar estupradores do que gays. Otário vai com Bíblia na mão ao Muro das Lamentações e é escorraçado por judeus. E velho gaiato tira Gilvan Federal do sério. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Estamos de volta, eu, Matias, não é Matias? Pô, a gente tava numa férias frustradas pela Europa, que foi legal. Mas muito mais legal é estar de volta aqui. Nesta semana já, o STF decidiu pela descriminalização da maconha e definiu que o porte de até 40 gramas diferencia o usuário de traficante. Com a notícia, muitos brancos da Zona Sul devem ter se surpreendido, assim como Zeca Pagodinho se surpreendeu quando descobriu, durante uma entrevista à Veja Rio, que o jogo do bicho era ilegal, não é? A proposta, no entanto, não legaliza e nem cria um mercado em que as pessoas possam comprar seu beck em segurança. O que é uma gambiarra jurídica tipicamente brasileira. Sendo assim, quem não tem fornecedor, chapa quente, continuará recorrendo às biqueiras em becos escuros da quebrada para adquirir prensado, mofado e misturado a fezes equinas. A decisão foi acompanhada das piores declarações possíveis. Lula reclamou da intromissão do STF, como se houvesse chance do Congresso mais reacionário da história debater civilizadamente sobre isso. Mesmo posicionamento teve Rodrigo Pacheco, esse bolsomínio de sapatênis. Eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Conhecido por dirigir embriagado, atropelamento e fuga, Gustavo Gaia foi outro que reclamou da decisão. Só que nada mais hipócrita que o chilique de Zé Travão, que já se deixou fotografar com 3 carreiras de cocaína e uma paranga embalada, no melhor estilo tablete de caldo quinoa. Ao mesmo tempo que alguns posicionamentos indignam, outros são hilários. Como o tiozinho gaiato que gritou "Viva a maconha!" no meio de uma comissão e tirou Gilvan Federal do sério. Após receber ameaças do deputado capixaba do PL, o homem se retirou do local, mas não sem antes gritar "Viva a maconha" de novo para firmar posicionamento. Já virou meu ídolo.
Pede pro Gilvan enfiar aquela bandeira, você sabe onde? Limpar a bunda de fezes dele. É isso. Viva maconha! Quem falou viva maconha? Quem falou de novo, deputado? Quem falou viva maconha? O senhor tá com maconha aí? Não. Ô, policial, eu quero revista aqui nesse cara aqui. Se tiver maconha, você vai tomar voz de prisão. Se tiver portando maconha, você vai tomar voz de prisão. Eu quero... Você tá encostando de mim, pô? Você tá encostando de mim, cara? Você tá encostando de mim? O cara tá... Aqui eu quero, rapaz. Eu quero uma revista em você. Eu quero uma revista em você. Viva maconha. Enquanto atropeladores, cheiradores e cachaceiros convictos se enchem de moralismo para criticar a descriminalização da maconha, André Valadão declara que Deus perdoaria um estuprador, mas causaria a morte de um homossexual. Sem medo de virar purpurina, o religioso bancou essa declaração em meio ao debate violentamente ridículo sobre se as mulheres que abortam mereciam pena superior à de quem comete crimes sexuais. Um posicionamento tão absurdo que foi rejeitado até por parte dos bolsonaristas e impôs derrota avassaladora para essa ala no Congresso na última semana. Ah não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Então agora tá com vocês. Vou falar de novo, tá com você. Eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus é infinitamente maior. Que não há uma malignidade, não há uma perversidade nesse mundo. Que o amor de Deus não seja maior que aquilo ou aquela realidade. Jesus morreu por todos. E aquele que genuinamente se arrepende pode receber a salvação. A questão é que a posição dele pode gerar repulsa, mas precisamos ir além na análise. Reparem que André diz se Deus pudesse. Com esse descuido, Valadão nega a onipotência do Todo-Poderoso, já que aparentemente ele não tem condições de fazer tudo. Eu compreendo, né? 24 horas é muito pouco tempo para trabalhar, puxar um ferro, levar as crianças na natação, assistir ao jogo do Corinthians, apostar no Tigrinho e ainda sobrar tempo para escolher o viado que você vai matar só por diversão. Assim, Deus fica numa situação de Luana Piovani e não encontra tempo nem para tirar foto bonita na praia, né? Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o que, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, PUVXZ, e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas me dá muito trabalho! Meu Deus do céu! Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni! Tem 4 coisas políticas pra fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar. A verdadeira fé que Valadão cultiva é a do limite do cartão de crédito Ultra Gold Black Titanium para realizar a comprinha diária de peças de grife na Farfetch. Essas historinhas de andarilhos do deserto que usavam fétidas sandálias de couro é muito demodê para um crente dandy como ele. Ainda na editoria Pastores Vaidosos, não podemos deixar de falar dele, o religioso que tem mais porcelanato na boca que a sala da casa do Gustavo Lima. É claro que eu me refiro a Marco Feliciano, vulgo Dundum. Em um podcast, o deputado federal por São Paulo fez o Valadão e apostou na defesa do indefensável. Como? Ao recomendar que evangélicos evitem denunciar pastores que eventualmente cometam crimes, já que um erro não poderia anular a infinidade de acertos que eles acumularam pela vida, ele teve uma lógica sensacional. Se um pastor fez o bem a vida toda, mas caiu em tentação e assediou, assassinou ou cometeu latrocínio, merece o perdão dos varões. Afinal, quem nunca saiu na mão com a própria mulher, já diria o goleiro Bruno, não é mesmo? Lembram dele? O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre 2 pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. Nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver
na Globo.com, pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora, não vamos chamar de falso pastor, você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. O Feliciano, você sabe que nós namoramos durante 2 anos. Eu fico muito sem entender, porque a relação que ele tinha na cama comigo não condiz com o que ele tem hoje falando para o Brasil, as coisas que ele fala para o Brasil. Dizer algo assim é, antes de mais nada, um escárnio completo com as vítimas, que precisam ficar caladas para não manchar a reputação de pastores sem reputação. Agora, eu queria saber se o Feliciano tem a mesma condescendência com o jovem pobre que roubou o celular e foi cooptado para uma facção ao cumprir pena. Ele não precisa responder. Sendo do PL, já sei que ele acredita que bandido bom é bandido morto. Menos se for pastor, né? Aí, bandido bom é o perdoado. Durante anos, mídia e empresariado viveram em uma negação fantasiosa de que era possível criar uma direita moderada e colocar um desfibrilador no coração do tucanismo para ele voltar à vida. Não vai rolar. PSDB está morto e o que sobrou do partido faz cosplay de bolsonarismo, um bolsonarismo gourmet com formação no exterior e sapatos italianos. Foi o que Natuza Neri percebeu em uma análise para a Globo News na última terça. Não que tenha falado grandes novidades, talvez a visão esteja até com 5 anos de atraso, mas convenhamos, para um canal que já cogitou até Mandetta e General Santos Cruz como terceiras vias, estava na hora de finalmente se convencer que o mais próximo de um governo tucano mesmo é o próprio governo do Lula, para o bem e para o mal. A extrema-direita no Brasil, lá no Congresso Nacional, se utiliza do centrão, que é a direita brasileira, para conseguir espaços de poder, mesmo não estando mais na presidência da República. Então a direita é a grande linha auxiliar da extrema-direita. O que a direita talvez não perceba é que ela vai ser engolida pela extrema-direita. Porque enquanto a extrema-direita não tem o número de prefeituras que tinha, caso, por exemplo, do caso do partido do presidente, que agora vai ganhar muito mais prefeitura, ela vai se valendo da direita. Depois, quando a extrema-direita tiver tudo que tem, tudo que quer, ela abre mão e a direita murcha. Só que apesar do incessante movimento da direita tradicional ser engolida ou transformada mesmo em extrema-direita, é verdade também que o bolsonarismo é um movimento autofágico. Na luta por herdar o legado do mito, a atualidade desse campo tem sido sórdida e marcada por traições contínuas. Em vídeo gravado no pé de cure, enquanto raspava os cascos, Carla Zambelli fez uma análise sobre isso e chegou à conclusão de que há muita desunião e rompimentos na direita, o que teria levado a esquerda a dominar a política nacional. Eu vi ontem no Twitter uma briga entre pessoas da direita. Agora vi, por exemplo, outra briga em relação a um evento que vai ter, por exemplo, o Paulo Marçal, e aí o Marco Feliciano e o Cleitinho vão, e aí estão batendo no Marco Feliciano e batendo no Cleitinho porque eles vão. O que eu tô aqui para falar é o seguinte: sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso, a gente não conseguiu reeleger Bolsonaro? Sabe por que agora está difícil eleger prefeitos, vereadores? Eu vou dizer para vocês, é porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade para ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Para de perder seu tempo batendo em pessoas que estão do nosso lado. Eu gostaria, sinceramente, de viver em um cenário igual ao que a deputada descreve e não em um mundo em que o Congresso é 2/3 composto pelas bancadas do boi, da bala e da Bíblia. Mas esse povo aderiu tanto
tanto ao latinazismo ou fascismo tropical, como queiram, que se bobear devem olhar para o Tarcísio e pensar: esse governador só pode ser de esquerda, ele nunca foi em um podcast falar sobre QI de africanos e nem atropelou uma pessoa enquanto estava embriagado, é no mínimo um cidadão suspeito. O bolsonarismo é, entre outras parafilias, um espetáculo de auto-humilhação ininterrupto. Diversos integrantes da seita parecem buscar a todo custo uma forma de passar vergonha e se envolver em situações constrangedoras diárias. O que vai desde ir até Londrina para apanhar de um senhor idoso que atende pela alcunha de boca aberta, a viajar até o Muro das Lamentações apenas para ser ofendido por crianças judias sionistas. Levado a acreditar que é herdeiro da Terra Prometida, como vários evangélicos que andam pelas ruas com seus Renault Kwid, com adesivo da bandeira de Israel e de frase em hebraico, o pastor Alan Chaves botou fé que o suposto país do Oriente Médio seria receptivo com o evangelho. Além de não ser respeitado por lá, ainda correu o risco de apanhar de jovens por sustentar essas gracinhas em público. Descobriu da pior forma que a proximidade de evangélicos a Israel existe apenas na realidade paralela dos grupos de Zap e favelas tomadas por traficantes crentes no Rio de Janeiro. Mas engana-se quem pensa que ele entendeu alguma coisa. No Insta, o lunático disse que foi para lá levar uma mensagem de Jesus para os israelenses e no fim do vídeo ainda pediu Pix. Alan tem sorte de ainda estar intacto para manter essa cara de pau e manter a insanidade. Por muito menos, a criançada da cidade de Bauru desceu pedrada no falso Padre Kelman. Lembram? Não, ninguém lembra, né? Só eu e o Helder. E Matias, você lembra também? Claro que lembro. Queria ter jogado umas pedras também. Ah, tá aí de volta também. Aproveitou as férias pra ficar sozinho aqui em casa. Trouxe umas menininhas, trouxe umas gatinhas. Aproveitei que não estava aqui para fazer uma festa como se acha vontade. Muito bem, Matias. Fez mais do que eu fiz lá na Europa. Eu não fiz nada. Fiquei bebendo, andando e comendo com os meus amigos. Eu aproveitei como pude por aqui. Você mandou ver. Tá ótimo. Mas estava mesmo com saudade de falar com meus fãs. Bom que voltamos. Nada como uma pessoa que tem grande habilidade em se vingar. Não é preciso de agressividade para isso. Com muita sutileza é possível impor sofrimentos e derrotas às inimigas. Ana Hickman promove tal conduta com muita destreza. Nesta semana, a apresentadora publicou um compilado de momentos íntimos com Edu Guedes, que vão desde cenas gravadas de roupão ainda na cama a participações em viagens e eventos. No momento que me deparei com o vídeo montagem, tive a certeza que em no máximo 72 horas Alexandre Correia responderia à provocação. Estava errado. Não demorou nem 72 minutos para que ele viesse a público comentar o post com a sua tradicional agressividade. Dentro de um carro, Alexandre disse que não se importava com o vídeo e nem com a relação dos dois, mas, curiosamente, ele registra opinião sobre todos os conteúdos da Ana e do Edu desde meados do ano passado. Eu posso não ser especialista na área de comportamento humano, mas se a pessoa se divorcia e fala da ex há quase um ano, talvez ela se importe um pouquinho sim, só de leve. Pior que nessa situação aí, eu preciso dar razão a Antônia Fontinelli. Ela determinou que Alê vai se eleger vereador em São Paulo porque representa os cornos, de fato. E muito mais que os cornos, ele representa devedor de pensão e até adimplente de pensão, mas daqueles que reclamam que a ex usa a fortuna de R$200 que ele paga para gastar com macho. Ou seja, será um fenômeno eleitoral indiscutível entre os machinhos bolsominions paulistanos e corninhos.
I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Falando em Fontinelli, se ela acertou a respeito de Alexandre Correia, o comum é ela passar os próximos 5 anos sem dar uma opinião adequada a respeito de nenhum assunto. Mas eu vou admitir que nesta semana ela ainda gerou outro conteúdo admirável. Tudo bem que não foi intencional, né? Só que mesmo assim me fez rir como nunca eu havia feito com qualquer cena que envolvesse ela e o Silas Malafaia. Falhas técnicas que são comuns impediram o pastor de ouvir o que a apresentadora falava. Ao tentar reparar a situação, ele começa a ouvir, mas então o seu áudio é interrompido. No meio tempo, Fontinelli mostra grande respeito, elegância e controle emocional e xinga o amigo internauta que diz que a live havia flopado. Tudo muito cômico. Só que seria ainda mais engraçado se a gente descobrisse que o Malafaia estava apenas fingindo falha técnica para poder sair da live logo. E eu tenho quase certeza que foi isso mesmo que aconteceu. Ô pastor, ele não recuou, ele dobrou a mão. Tá sem som? Não tô te ouvindo. É que... Tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Desligou eu não duas... tô te ouvindo. Ah, deve ser aí, ó. Deve ser aí. Gente, vocês estão me ouvindo? O microfone tá aberto, vou desligar e ligar. Tá. E agora, tá me ouvindo? E agora? Continua. Continua? Desliguei. Marta, flopou foi o seu cu, filha. E você tá aqui, né, vendo o flop de... Olha, eu tô sem paciência, tá? A jumenta. Quero ver... Te vendo. E agora? Tá me ouvindo? Agora você ficou sem som. Você está sem som. Quem é morto sempre aparece. A figura que voltou do umbral para nos assombrar nesta semana foi Latino. Lembram dele? Ex-cantor em atividade, ele gravou vídeo para reclamar do São João de Caruaru, que transferiu seu show do palco principal para o palco secundário, o Azulão. O músico alega ter sido alvo de perseguição política que, em sua visão, é fruto da polarização e, por isso, não aceitaria tal rebaixamento. Vamos por partes. Primeiro, sugiro que se abra uma CPI na cidade para descobrir quem teve a ideia de convidar um artista como o Latino para ser surpresa no palco principal de uma festa de São João. Tem que investigar. Segundo, Latino culpa a polarização pelo seu show ser transferido. Mas como é que ele explica que durante todo o mandato do Bolsonaro, suas turnês tinham até menos demanda que agora? Isso sem contar que no palco principal do evento estavam Zé Neto e Cristiano, que em 2026 votarão no candidato Carlinhos Mussolini. E para terminar, Latino, aceite uma realidade. Em festival, a polarização se configura da seguinte maneira: artista relevante toca no palco principal. Quem está em ascensão ou decadência é escalado para o palco secundário. Ainda existe a possibilidade de no palco secundário estarem artistas mais alternativos e com públicos menores, apesar do sucesso ininterrupto, como é o caso da Nação Zumbi. O que evidentemente não é o seu caso. A sua carreira é tão, mas tão decadente que se você tivesse sido convidado para o São João de Caruaru apenas para cuidar da barraca do beijo, já poderia ser considerado um puta de um reconhecimento, meu camarada. Bom, vou ser bem pragmático aqui, mandar um recado para todo o estado de Pernambuco, um estado que eu amo. Estava previsto uma apresentação minha no palco principal como atração surpresa da festa de São João de Caruaru, uma cidade que é apaixonante.
Os organizadores, por questões políticas, decidiram me transferir para um palco secundário, que é o tal do palco azulão. Eu não tenho nada contra o palco secundário, faria de boa. Mas por questão de respeito, a gente não vai conseguir estar lá, tá certo? Eu acho que a gente está vivendo uma polarização desenfreada e as pessoas estão confundindo e colocando a nossa arte no meio dessa confusão toda. Se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, acompanha Galãs Feios, nossos cortes, lives, vídeos, entrevistas... Entrevistas nem tem mais, mas vai ter, hein? Vai ter, logo logo volta. Você colabore. Aqui no primeiro comentário tem todas as formas de você colaborar, o Seja Membro, o Apoia-se, tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. Apoie de alguma maneira o que você puder, pra gente faz uma puta diferença, mina. Aê, calabrejo. E você também nos siga nas outras redes sociais. Que X? Twitter, Instagram, TikTok e Facebook. E para vocês que acreditam ainda nas palavras de Silas Malafaia, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.